Vamos dar uma olhadinha aqui, não é? Em mais um vídeo para responder. Os irmãos estão chegando agora, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estar acompanhando o vídeo, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve, marca o sininho das notificações, dá o seu joinha se você gostar do vídeo, é claro. Deixa um comentário, certo? É importante o comentário de vocês. E mais do que isso, recomenda também, né? Ajuda o canal a crescer aí, porque quanto mais o canal, né, tem alcance, quanto mais pessoas se inscrevem, têm acesso ao conteúdo aqui, mais pessoas de nosso Brasil estarão tendo acesso à doutrina reformada raiz. Beleza? Então ajuda a espalhar a reforma de verdade, tá bom? O Gustavo Bacagni, eu não sei. O Gustavo aqui, ele pergunta bem assim, mas obrigado, Gustavo, muito obrigado mesmo, tá? No vídeo que eu falei, não fale sobre o que você não sabe sobre o pedobatismo, né? Eu até recomendo aqui o livro do Paulo Anglada, que é bem simplesinho, tá? Mas vamos lá. Primeira pergunta. Se o batismo equivale à circuncisão, por que batizar mulheres, já que a circuncisão era apenas para homens? E a segunda pergunta. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Isso não significa que o batismo só pode ocorrer quando quem crê, no caso, né? Com quem crê? São boas perguntas, são perguntas geralmente que são feitas, não é? A respeito da equivalência da circuncisão e do batismo. Vamos lá. Vamos fazer uma análise. Vai ser uma resposta simples, na verdade, mas só para a gente pensar. Vou ser direto para pensarmos aqui, tá? Sim, nós podemos observar, não é? Com o ensino da Escritura, equivalências dos sacramentos da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Então foram dois principais sacramentos, né? Dois sacramentos que foram dados na Antiga Aliança. Quais são? A circuncisão, que é um sacramento de entrada, não é? Um selo, tá? Da aliança de Deus, um selo da promessa, um sacramento, não é? Que fala, uma marca que fala mais sobre Deus e sua graça do que sobre aquele que era circuncidado. E temos um sacramento memorial, que é a Páscoa, tá? Todos os sacramentos envolviam sangue, tanto a circuncisão, porque era um sacrifício cruento também, pois uma cirurgia era feita, né, no órgão genital masculino, e na Páscoa, do mesmo jeito, nós tínhamos um sacrifício pascal. Então, tudo tinha a ver com sangue, com sacrifício cruento, né, tudo bem correspondente ao contexto da Antiga Aliança. Quando Cristo vem, ele é o cordeiro significado em todo o cerimonialismo do Antigo Testamento. Portanto, a morte dele põe fim a todo derramamento de sangue. Nós não precisamos fazer mais sacrifício hoje por conta disso. Né? Porque a morte de Cristo é o fim de tudo isso. Eu estou falando por alto porque eu sei que o irmão tem conhecimento bíblico suficiente para entender o que eu estou falando e sabe muito bem que a Bíblia ensina isso. Né? Vai poder analisar aí o Antigo Testamento, o Novo Testamento aos montes. De repente, se for necessário, eu posso estar abordando os versículos, os textos, mas aqui eu quero ser direto, para ver se o irmão entende, beleza? Então, tendo isso em mente, fica claro que circuncisão e Páscoa não teriam sentido a partir da morte de Cristo. Não teriam sentido, nenhum. Né? Não faria nenhum sentido porque a morte de Cristo já cumpriu tudo isso, tá? Mas ainda assim, ficaria uma lacuna, porque Deus deu esse sacramento, circuncisão e Páscoa, para ser cumprido, não é? Para serem cumpridos no povo, realizados pelo povo, perpetuamente. Para ser mais específico, não é? A ênfase está na aliança, não é? E os filhos da aliança. Então, para os filhos da aliança, não é? Isso deve ser sempre aplicado. Só que se Cristo ele morre, ele sacrifica, morre e encerra o sacrifício cruento, e por isso a circuncisão perde a sua aplicação nesse sentido, o seu valor em termos de aplicação, né, da prática em si, e a Páscoa também, então nós ficaríamos com lacunas. Por quê? Porque os crentes, não é, judeus ou gentios, eles são chamados nas Escrituras, e aí o apóstolo Paulo é bem categórico em falar sobre isso em Romanos 4, em Gálatas 3, por exemplo, ou Romanos 9, que os crentes são os verdadeiros
filhos de Abraão, né? E até Gálatas 3 fala, né, que se estamos em Cristo, então também somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Então, os crentes são os filhos de Abraão verdadeiros. São aqueles que Deus prometeu a Abraão. E Deus ordenou que esses sacramentos fossem aplicados aos filhos de Abraão, aos filhos da promessa, aos filhos da aliança. Se não há nada mais, né, não há nenhum rito, então ficamos com uma lacuna. Não é? E se Deus disse que isso permaneceria, seria algo perpétuo, não é? Então ficaria uma incoerência muito clara com essa lacuna. Não é? Ficaria muito, muito clara essa incoerência. Como é que Deus manda uma coisa e isso é interrompido sem mais nem menos, assim, sem uma explicação clara, lógica na Bíblia? Não tem. Então o que você vê no Novo Testamento? Cristo está substituindo, ele substitui. Para você entender a equivalência, ele substitui. Você pode ver que o Novo Testamento não deixa a igreja sem ritos, sem os dois ritos que têm o mesmo significado dos anteriores. Tal como a circuncisão era a marca de pertencimento ao povo da aliança, mas que falava mais sobre Deus e sua graça na aliança do que o próprio povo em si, não é? Porque o povo era beneficiário, assim também o batismo tem o mesmo sentido, não é? Que poderíamos chamar de rito de iniciação, por exemplo. Os que são de Cristo devem ser batizados como uma marca de pertencimento a Ele. Tanto é que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? É em nome do Deus triuno. Tá? Como Israel, o nome do Senhor está sobre o povo. A mesma coisa quando pensamos com relação à Páscoa. É na própria Páscoa, na última Páscoa, que Cristo institui essa ceia, substituindo, literalmente substitui ali. E até o batismo cristão é instituído depois da ressurreição, né? Tanto é que alguns fazem uma confusão aí com o batismo de João. Não. Isso aí é forçação de barra. O batismo que João Batista realizava lá não tem nada a ver com o batismo cristão. Não tem nada a ver. Cristo só institui o batismo que é comum para a igreja cristã quando ele ressuscita. Ordenado aos apóstolos, não é? João Batista não tem nada a ver com isso, tá? Então não adianta confundir. João estava ali muito mais como aquele que estava preparando o caminho para o Senhor. Então podemos dizer que o batismo de João é apenas um rito de purificação, não é? Com dois sentidos básicos. O primeiro é a purificação para a preparação da chegada do Messias, do Rei. João é a voz que manda no deserto, que prepara o caminho, não é, para o Senhor. Ele foi levantado para isso. E o segundo uso ali específico daquele batismo seria a ordenação pública de Cristo. Então ali Cristo é ordenado, porque João aponta para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o ordena a partir do batismo que Jesus começa oficialmente seu ministério. Então é ordenação pública, né? Isso aí é muito claro mesmo, né? Então Cristo vai na Páscoa nesse sentido e substitui também a Páscoa por uma refeição mais simples que não envolvia sangue, olha só. Igual a circuncisão que foi substituída por uma liturgia ou por um rito mais simples que não envolvia sangue. Porque Cristo morreria ali. E ele morreu, o seu sangue foi derramado de uma vez por todas, acabou o rito cruento. Então, o mesmo sacramento, os sacramentos precisam ter continuidade, porque os filhos de Abraão ainda estão aqui. Nós somos, pela fé, filhos de Abraão. E as promessas e os ritos foram dados aos filhos de Abraão e aos seus filhos, que somos nós. Não é? Então isso tem que continuar. Não faria nenhum sentido, seria basicamente uma quebra, não é, dessa prática da aliança se não houvesse sacramentos. Então, obviamente, os sacramentos do Novo Testamento, batismo e Santa Ceia, estão substituindo circuncisão e batismo. Aí vem o questionamento do irmão. Se é equivalente, eu já falei tudo isso para mostrar como que é equivalente, como é a mesma coisa e que você tem uma mudança externa na aplicação, não é? Que está muito mais relacionada ao contexto, às dispensações, não é? Eu sei que esse não é um termo muito usado por nós reformados, mas eu vou usar esse termo aqui, tá? A dispensação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então você tem essas diferenças. E aí vem a pergunta, se equivale, eu já mostrei como equivale. Como é que a pessoa vai dizer que não equivale? Por que batizar mulheres, já que a circuncisão era apenas para homens? Pronto, é um ponto importante. Lembre-se, vamos analisar o mesmo sacramento sendo aplicado em dois contextos diferentes.
No contexto antigo, você ainda tinha como base o sacrifício cruento, certo? Não é? E mais do que isso, tudo era muito mais visível, muito mais, não carnal no sentido de pecado, né? Mas muito mais carnal no sentido de ser aplicado, né, fisicamente. Isso muito mais do que no Novo Testamento. Você percebe que no Novo Testamento há um certo tipo de ênfase maior naquilo que nós não vemos, né? Naquilo que é espiritual, certo? Mas isso tem a ver com ênfases, não muda o sentido ou a essência da coisa. Você analisa então que a circuncisão, ela não é a marca de uma aliança cruenta carnal somente. Não tem a ver apenas, nunca teve a ver apenas com a nação de Israel. A aplicação externa, que é a circuncisão literalmente falando, sim, isso estava preso ao contexto cultural israelita naquele mundo antigo, onde havia uma ênfase muito grande, não é, no líder da aliança de um lar, que é o homem. Por isso os homens eram circuncidados. Os homens recebiam a marca, não é? Poderia inventar outra marca para uma mulher? Poderia, mas inventar qualquer outra coisa? Poderia. Não é? Eu nem sei se outras culturas faziam isso, acho que sim. Mas observe que naquele contexto específico, a ênfase nesse sentido, não é? Como está naquilo que nós estamos vendo, então os homens como cabeça da aliança, não é? Como cabeças da aliança de cada lar, eles recebiam essa marca, porque eles eram os líderes. As mulheres, não tinham nenhum tipo de sinal externo, mas elas já estavam incluídas porque é um cabeça que é o homem, certo? Isso é uma ênfase muito mais daquilo que nós estamos vendo. No Novo Testamento você não tem uma ênfase no que nós estamos vendo. Então você percebe que no Antigo Testamento você tem uma ênfase no que estamos vendo. Por quê? Porque você tem, digamos assim, um contexto que é muito mais cultural. A igreja está na nação de Israel. Ela está na nação de Israel, no Antigo Testamento. Não é? Ela estava ali. Então, obviamente, ela funcionaria de acordo com os parâmetros culturais daquele povo. Quando chegamos ao Novo Testamento e Cristo prega, e Cristo ensina, e Cristo morre e ressuscita e vai para o céu, e ordena, nesse sentido, antes disso, o batismo, não é? E também essa da ceia, vamos perceber o seguinte, que aquele aspecto cultural, onde a igreja estava guardada, preservada, no caso, em Israel, não é? Com toda aquela cultura semita, isso tem um fim, porque a igreja ela ganha um aspecto muito mais universal. Entendeu? Muito mais universal. Que é o objetivo da promessa. Deus promete a Abraão justamente isso. O que Deus promete a Abraão é algo universal, não é algo preso. A promessa nunca teve a ver com Israel nação somente. Israel nação somente é apenas a plataforma de lançamento disso. É só isso, não é? É a igreja no Antigo Testamento, a plataforma de lançamento. E então tinha as suas limitações de acordo com a sua época. Uma vez que Cristo vem, o filho, não é, de Abraão, o filho da promessa, e ele cumpre isso, ele universaliza, porque essa é a promessa. Não é? São filhos de Abraão em toda a terra, em todo o mundo. Não é? Então, isso é universalizado, não pode mais ficar preso dentro de um contexto semita-israelita, não faz sentido mais isso. Não é? E então é ampliado. Por isso, uma vez que a promessa avança para a universalização, não é, dessa graça, no sentido de finalmente o filho de Abraão, que é Cristo, aplicar, não é, esta bênção a todos os filhos de Abraão, os eleitos de Deus pelo mundo inteiro, então, obviamente, aquelas limitações culturais não deveriam mais ser aplicadas. Qual é o rito que perfeitamente substitui, trazendo o mesmo significado e sem nenhum tipo de limitação cultural, não é? Mas que todos compreendem, tá? Porque tem o mesmo sentido e você não tem mais nenhum tipo de limitação. Limitação no sentido de só serem homens, não é? E só aqueles que vão ser parte de Israel nação. O batismo, não é? Com o símbolo da água. Você não tem mais nenhum tipo de limitação. Não é uma coisa tão específica assim como era a circuncisão. Então veja, é o mesmo sacramento aplicado em dispensações diferentes, Antigo e Novo Testamento. E aí você não tem mais as limitações, certo? O fato de que o homem é cabeça do lar, não é? Isso permanece, é um fato,
Mas você vê que a ênfase é muito mais espiritual do que carnal. Não precisa fazer nenhum tipo de marca no homem para que isso seja demonstrado. Não é necessário. Tanto homem como mulher recebem essa mesma bênção, não é? E recebem a água que não traz nenhum tipo de diferença entre os dois. Mas tem o mesmo sentido. E o homem, nesse sentido, ele continua sendo líder da mulher e acabou. Então não tem essa dificuldade. É uma questão que está muito mais ligada, nesse sentido, aos contextos, tá? Mas é o mesmo sentido. É por conta disso, né? É muito mais lógico. Digamos que o batismo, ele é muito mais abrangente do que a circuncisão era. É o mesmo sacramento, mas está obedecendo essa ótica da revelação. A progressividade da revelação. A revelação foi sendo entregue de maneira progressiva, pois bem, os sacramentos também foram se adaptando, ou foram sendo adaptados de maneira progressiva, não é? Então você tinha uma limitação do mesmo sacramento no Antigo Testamento, de acordo com a cultura, com o contexto, com aquele período, não é? Mas você tem também uma ampliação naquilo que é demonstrado quando você chega no Novo Testamento. É o mesmo sacramento, só com aplicação diferente. Você pode pensar nisso com relação à lei, por exemplo. Vamos ser sinceros, até mesmo lendo a teologia puritana, eu não posso dizer, né, seria errado falar uma coisa dessa, que o reformado e o puritano, nesse sentido, o puritano reformado, ele ia trazer a ideia de obediência dos 10 mandamentos exatamente igual era com Israel. Não, a lei ela está em vigor, ela não passou, né, porque a mesma aliança é o povo de Deus, a lei continua, né? Não tem como mudar. Então, nós continuamos obedecendo os 10 mandamentos. Só que a maneira como fazemos isso não é exatamente igual ao de Israel, daquele período. Não é exatamente igual. Não é? Até para quem... eu estou falando para reformados, não estou tocando aqui em judeus, nem adventistas, nem ninguém que é sabatista. Não, estou falando de reformados que entendem, não é, que houve uma mudança de dias. Então, do sétimo para o primeiro. O dia do Senhor para nós é o domingo. Mesmo assim, nós não vamos cumprir o quarto mandamento no domingo como um judeu cumpria, não é, no sábado. Não é a mesma coisa. Não é da mesma forma que nós fazemos, certo? Então há diferença, sim. Né? Há diferença. Isso é óbvio, né? Os contextos realmente mostram isso. Tá? Então, isso é um ponto. Então, é só o irmão dar ênfase, quer dizer, entender, perceber que há diferenças de contexto, de fato, não é? Entre um contexto inicial da igreja, quando a promessa é feita e você tem inicialmente essa aliança estabelecida, e o objetivo dela, que é universal, que é não ter mais essas limitações culturais, entendeu? Mas é a mesma aliança, a aliança e o sinal dela, a circuncisão, é um sinal espiritual, por isso que no Novo Testamento, não é? Por exemplo, será que não é lógico que no Novo Testamento Paulo, que era um judeu, não é, vai falar justamente do batismo como sendo a circuncisão de Cristo? É por conta disso, porque ele chama o batismo disso aí. Ou fala nesse sentido que, ora, quando é que nós recebemos esse rito de que fomos circuncidados em Cristo? Porque nele somos circuncidados. Mas qual é o rito que nos mostra que nós somos circuncidados em Cristo? Que nos mostra, não é? O batismo. Não é? Então, esse é o ponto. Então, essa é a questão, tá bom? Agora, a pergunta 2 também é importante. Ora, Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Isso não significa que o batismo só pode ocorrer com quem crê? Então, mais uma vez, vamos lá. Quando se pergunta isso baseado em Marcos 16, por exemplo, que é o texto mais usado para isso, se está pensando no contexto, né? Vamos ver, o que estava acontecendo ali? Cristo ordena a pregação do evangelho, o espalhar do evangelho. Então você vê uma questão territorial. O reino tem que ser espalhado pela pregação do evangelho. Então é óbvio que o texto está dando ênfase a adultos, a pessoas que vão ouvir e crer. As crianças não são colocadas aí. Então esse não é um texto normativo para dizer crianças não, adultos sim. Ou seja, quem pode confessar a fé sim. Percebe? Ou seja, a pergunta é ótima, mas ela não respeita o contexto, não respeita o que está acontecendo ali. E esse é um problema. Você pega um versículo que está dizendo algo que todos nós concordamos. Nenhum reformado vai discordar disso. Nenhum. Né? Mas nós respeitamos o contexto. O que está acontecendo ali? Tá? E tanto é assim que é só voltar à pergunta. Vou pensar nisso aqui. Tá bom. Então, o batismo é um sinal para quem crê. Eu perguntaria,
Qual a natureza do batismo? Ou de quem o batismo fala? Do que confessa a fé? Ou de Deus que ordenou o batismo? Ou de Deus que demonstrou sua graça no batismo? Eu penso que os sacramentos não falam do homem. Eles falam de Deus. Porque é Ele fazendo aliança e é Ele ordenando os sacramentos. É Ele. Tem a ver com Deus, com a sua graça, com a aliança que Ele faz conosco. E não com a nossa atitude ou então com a nossa postura de crer nesse sentido. Não tem nada a ver com a ação humana. Eu acho que geralmente se dá ênfase a isso. Não, tem que crer. Ou seja, a ênfase é no homem, né? E não em Deus. Já muda tudo isso aí. Já muda completamente a aplicação. Mas vamos lá. Tem que crer. Ótimo. Perfeito. Não é? E o que tem a ver isso com a circuncisão? Circuncisão era uma marca que não tinha nada a ver com fé. Não. Primeiro, Deus ordenou a quem? Ao incrédulo? Não. A circuncisão foi ordenada ao crente Abraão. Ó. Gênesis 12, promessa feita. Gênesis 15, verso 6. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão era crente. Justificado pela fé. Paulo até fala sobre isso em Romanos 4. Ele até cita o mesmo texto, né? Então, era o crente, né? E o crente foi circuncidado e os filhos que não criam ainda porque não tinham somente 8 dias de nascido, também eram incluídos nisso e eram circuncidados, sem ter fé mesmo. E mais do que isso, Paulo em Romanos 4, quando vai fazer essa analogia, ele vai chamar a circuncisão de selo da justiça da fé. Selo da justiça da fé. O objetivo, claro, de Paulo não é dizer que a circuncisão tem essa ênfase, como o batismo também não tem. Certo? Mas a ênfase é a aliança de Deus. Deus é a ênfase do que está acontecendo ali, porque é Ele que ordena. Mas ele está explicando, nesse sentido, que a circuncisão era dada aos crentes. É selo da justiça da fé. E por que os filhos pequenos de 8 dias que não criam, porque eram bebês, recebiam também, sem crer mesmo? Entendeu a lógica? Então, se for para perguntar assim, a Bíblia está respondendo isso. Nenhuma dificuldade. Então, até aqui, não dá para perceber nada que contrarie ou que coloque em contradição circuncisão e batismo. Não é? A única diferença que vamos conseguir notar em circuncisão e batismo são totalmente externas, não é? E culturais, só. E perfeitamente uma se enquadra, a circuncisão, naquele contexto antigo, onde a igreja estava em Israel, a igreja era o próprio Estado de Israel, basicamente, estava ali, não é? E você vê a diferença no Novo Testamento com a igreja que não tem mais essas limitações culturais. As barreiras foram quebradas. Ela é universal. Ela não tem mais limitações culturais. Mas a forma, a prática do mesmo sacramento, ela não tem mais essas implicações culturais e, portanto, são aplicadas universalmente. Certo? Então, digamos que as formas são correspondentes às suas dispensações. Tá certo? Eu espero que tenha sido suficiente. Se não, né, eu posso, de repente, fazer... Sem contar, irmãos aí, assim, a leitura do Antigo Testamento e do Novo, você vai perceber que o Novo é uma continuação. Né? Não dá para dicotomizar a Bíblia, é errado fazer isso. Então, é uma continuação. Né? Não é uma coisa nova no sentido de inédito, mas é uma continuação. Não é? É simplesmente isso. Tá? E nessa continuação, no caso, é a continuação da história, onde é a mesma aliança, a mesma promessa, os filhos de Abraão, os herdeiros de tudo aquilo. Então, né, por que isso mudaria? Né? Isso não tem sentido. Tá? Seria muito mais coerente eu perguntar, ora, se é para parar, por que Deus não mandou parar? Porque não mandou parar. Então percebam que as perguntas, elas feitas aqui, elas são respondidas em toda a Escritura. Então, para nós reformados, isso sempre foi suficiente. Entendeu? Mas se o irmão, eu espero que tenha entendido, se não entendeu, por favor, pode perguntar mais. E, de repente, eu posso fazer vídeos recomendando livros sobre, tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe. Já tem tempo suficiente, 24 minutos aqui. Encerrando, ajuda o canal.